Paz seja convosco, eu sou a pastora Vânia e nós estamos no dia 86 da nossa leitura diária da Palavra de Deus. É muito bom estar aqui novamente com vocês e eu quero desde já lembrar a importância de você compartilhar este vídeo, deixar o seu gostei, de se inscrever no canal, porque dessa forma nós estamos recomendando ao YouTube que este vídeo é bom, e é bom porque é a Palavra de Deus. Então ajude a fazer com que este vídeo chegue na vida de muitas pessoas. Antes de você ir embora, então, deixa o seu gostei, compartilha, se inscreva e passe para os seus amigos aquilo que Deus tem falado ao teu coração, que vai ser bênção para a vida deles também. Hoje nós vamos ler 1 Samuel, capítulo 16 e 17. O Senhor disse a Samuel: "Até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja o rei de Israel. Encha um chifre com azeite e leve com você. Depois vá a Belém, até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei." "Como posso fazer isso?" respondeu Samuel. "Se Saul souber disso, ele me mata." O Senhor Deus respondeu: "Leve um bezerro e diga que você vai lá oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e depois eu lhe digo o que fazer. Você ungirá como rei aquele que eu indicar." Samuel fez o que o Senhor havia mandado e foi a Belém. Quando chegou lá, os líderes da cidade foram tremendo encontrá-lo e perguntaram: "A sua visita é de paz?" "Sim", respondeu ele. "Eu vim oferecer um sacrifício a Deus. Purifiquem-se e venham comigo." Ele mandou que Jessé e os seus filhos se purificassem e os convidou para o sacrifício. Quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou: "Este homem que está aqui na presença de Deus, o Senhor, certamente é aquele que o Senhor escolheu." Mas o Senhor disse: "Não se impressione com a aparência, nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração." Então Jessé chamou seu filho Abinadab e o levou a Samuel. Mas Samuel disse: "Este também não foi escolhido pelo Senhor." Aí Jessé trouxe seu filho Simeia. E Samuel disse: "O Senhor Deus também não escolheu este." Assim Jessé apresentou a Samuel 7 dos seus filhos. E Samuel disse: "O Senhor Deus não escolheu nenhum destes." E perguntou a Jessé: "Você não tem mais nenhum filho?" Jessé respondeu: "Tenho mais um, o caçula, mas ele está fora, tomando conta das ovelhas." "Então mande chamá-lo", disse Samuel. "Nós não vamos oferecer o sacrifício enquanto ele não vier." Aí Jessé mandou buscá-lo. Era um belo rapaz, saudável e de olhos brilhantes, e o Senhor disse a Samuel: "É este mesmo, unja-o." Samuel pegou chifres cheios de azeite e ungiu na frente dos seus irmãos, e o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele, e Samuel voltou para Ramá. O Espírito do Senhor saiu de Saul e um espírito mau mandado por Deus começou a atormentá-lo. Então os empregados de Saul lhe disseram: "Sabemos que um espírito mau mandado por Deus está atormentando o Senhor. Mande e nós iremos procurar um homem que saiba tocar lira. Assim, quando o espírito mau vier sobre o Senhor, o homem tocará a lira e o Senhor ficará bom de novo." E Saul ordenou: "Procure um homem que toque bem lira e o traga aqui." Um dos empregados respondeu: "Jessé, da cidade de Belém, tem um filho que é bom músico. Ele também é valente, bom soldado, fala bem, tem boa aparência e o Senhor Deus está com ele." Aí Saul enviou mensageiros com este recado para Jessé: "Mande-me o seu filho Davi, aquele que toma conta das ovelhas." Então Jessé mandou Davi a Saul, e Davi levou de presente um odre cheio de vinho, um cabrito e um jumento carregado de pão. Davi foi e ficou trabalhando para Saul. Este gostou muito de Davi e o escolheu para carregar as suas armas. E mandou a seguinte mensagem a Jessé: "Eu gostei de Davi, deixe que ele fique aqui a meu serviço." Daí em diante, toda vez que o espírito mau mandado por Deus vinha sobre Saul, Davi pegava sua lira e tocava. O espírito mau saía de Saul e ele se sentia melhor e ficava bom novamente.
Os filisteus se reuniram para lutar em Socó, uma cidade de Judá. Acamparam num lugar chamado Fronteira Sangrenta, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas se juntaram, acamparam no Vale do Carvalho e se prepararam para lutar contra os filisteus. Os filisteus pararam no monte que ficava de um lado do vale e os israelitas ficaram no monte do outro lado. Um homem chamado Golias, da cidade de Gate, saiu do acampamento filisteu para desafiar os israelitas. Ele tinha quase 3 metros de altura e usava um capacete de bronze e uma armadura também de bronze, que pesavam 60 quilos. As pernas estavam protegidas por caneleiras de bronze e ele carregava nos ombros um dardo, também de bronze. A lança dele era enorme, muito grossa e pesada, e a ponta era de ferro e pesava mais ou menos 7 quilos. Na frente dele, um soldado carregando o seu escudo. Golias veio, parou e gritou para os israelitas: "Por que é que vocês estão aí, em posição de combate? Eu sou filisteu e vocês são escravos de Saul. Escolham um dos seus homens para lutar comigo. Se ele vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas, se eu vencer e matá-lo, vocês serão nossos escravos. Eu desafio agora o exército israelita. Mandem alguém para lutar comigo." Quando Saul e os seus soldados ouviram isso, ficaram apavorados. Davi era filho de Jessé, do povoado de Efrata, que ficava perto de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos. No tempo em que Saul era rei, Jessé estava bem idoso. Os seus 3 filhos mais velhos tinham ido com Saul para a guerra. O primeiro se chamava Eliabe, o segundo Abinadab e o terceiro Simeia. Davi era o filho mais novo. Enquanto seus 3 irmãos mais velhos ficavam com Saul, Davi ia ao acampamento de Saul e voltava a Belém para tomar conta das ovelhas de seu pai. Durante 40 dias, Golias desafiou os israelitas todas as manhãs e todas as tardes. Um dia, Jessé disse a Davi: "Pegue 10 quilos de trigo torrado e estes 10 pães e vá depressa levar para os seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante. Veja como seus irmãos estão passando e traga uma prova de que você os viu e de que eles estão bem." Os seus irmãos, o rei Saul e todos os outros soldados israelitas estão no Vale do Carvalho, lutando contra os filisteus. Na manhã seguinte, Davi se levantou cedo, deixou alguém encarregado das ovelhas, pegou os mantimentos e foi, como Jessé havia mandado. Ele chegou ao acampamento justamente na hora em que os israelitas, soltando seu grito de guerra, estavam saindo a fim de se alinhar para a batalha. O exército dos filisteus e o exército dos israelitas tomaram posição de combate, um de frente para o outro. Davi deixou as coisas com o oficial encarregado da bagagem e correu para a frente de batalha. Chegou perto dos seus irmãos e perguntou se estavam bem. Enquanto Davi estava falando com eles, Golias avançou e desafiou os israelitas, como já havia feito antes, e Davi escutou. Quando os israelitas viram Golias, fugiram apavorados. Eles diziam: "Olhem para ele, escutem o seu desafio. Quem matar este filisteu receberá uma grande recompensa. O rei lhe dará muitas riquezas e lhe dará sua filha em casamento, e a família do seu pai nunca mais vai ter que pagar nenhum imposto." Então Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele: "O que ganhará o homem que matar esse filisteu e livrar Israel dessa vergonha? Afinal das contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo?" Aí eles contaram o que ganhariam quem matasse Golias. Eliabe, o irmão mais novo de Davi, ouviu, conversando com os soldados. Então ficou zangado e disse: "O que é que você está fazendo aqui? Quem é que está tomando conta das suas ovelhas no deserto? Seu convencido, você veio aqui só para ver a batalha." "O que foi que eu fiz agora?" perguntou Davi. "Será que eu não posso nem fazer uma pergunta?" Então Davi fez a mesma pergunta a outro soldado e ouviu a mesma resposta. Alguns soldados ouviram o que Davi tinha dito e contaram a Saul. Então ele mandou chamar a Davi. Davi chegou e disse a Saul: "Meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele."
Mas Saul respondeu: você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho e ele tem sido soldado a vida inteira. Meu senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu o agarro pelo pescoço e o golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos e vou fazer o mesmo com este filisteu pagão, que desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos e me salvará também desse filisteu. Pois bem, respondeu Saul, vá e que o Senhor Deus esteja com você. Então deu a sua própria armadura para Davi usar, pôs o capacete de bronze na cabeça dele e lhe deu uma couraça para vestir. Davi prendeu a espada de Saul num cinto sobre a armadura e tentou andar, mas não conseguiu, porque não estava acostumado a usar essas coisas. Aí disse a Saul: não consigo andar com tudo isso, pois eu não estou acostumado. Então Davi tirou tudo. Pegou seu bastão, escolheu 5 pedras lisas no ribeirão e pôs na sua sacola. Pegou também a sua funda e saiu para enfrentar Golias. Golias, o filisteu, começou a caminhar na direção de Davi. O ajudante que carregava suas armas ia na frente. Quando chegou perto de Davi, Golias olhou bem para ele e começou a caçoar, porque Davi não passava de um rapaz bonito e de boa aparência. Aí disse a Davi: para que é esse bastão? Você pensa que eu sou algum cachorro? Em seguida rogou a maldição dos seus deuses sobre Davi. E o desafiou dizendo: venha, que eu darei o seu corpo para as árvores e os animais comerem. Davi respondeu: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas que você desafiou. Hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos, e eu vencerei e cortarei a sua cabeça, e darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus, e todos aqui verão que ele não precisa de espadas ou de lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará a todos vocês nas nossas mãos. Então Golias começou novamente a caminhar na direção de Davi. Davi correu rápido na direção da linha de batalha dos filisteus para lutar contra ele. Enfiou a mão na sua sacola, pegou uma pedra e com a funda atirou em Golias. A pedra entrou na testa de Golias e ele caiu de cara no chão. Então Davi correu, ficou de pé sobre Golias, tirou a espada dele da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. E assim Davi venceu Golias e o matou apenas com uma pedra. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Aí os soldados de Israel e de Judá correram atrás deles, gritando, e os perseguiram até a cidade de Gate e até os portões de Ecrom. Os filisteus caíram feridos pela estrada de Saarim até Gate e Ecrom. Os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus e levaram as coisas do acampamento deles. Davi pegou a cabeça de Golias e a levou para Jerusalém. Porém, as armas de Golias ele guardou na sua própria barraca. Quando Saul viu Davi saindo para lutar com Golias, perguntou a Abner, o comandante do seu exército: Abner, quem é aquele rapaz? Meu senhor, juro pela sua vida que não sei, respondeu Abner. Então vá e procure saber, disse Saul. Assim, quando Davi voltou para o acampamento, depois de matar Golias, Abner o levou a Saul. Davi ainda estava carregando a cabeça de Golias. Saul perguntou: Rapaz, quem é você? Sou filho do seu criado Jessé, da cidade de Belém, respondeu Davi. Até aqui, que Deus te abençoe e que te dê um dia de vitória, assim como nós lemos nesta passagem aí, uma passagem de conquista e vitória para inspirar a nossa vida. Que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe o teu dia e que amanhã você esteja novamente com o coração cheio de desejo de ouvir a palavra de Deus, porque Deus quer falar com você. Beijão, tchau, tchau!